Partilhar. Não há outra posse. Se está preso a uma coisa, isso mostra que a coisa é que você, que seu amor, maior que seu ser. Eis porque você se prende às coisas. Sua alma está na posse. Você não pode dividir, não pode ser generoso. Porque tinha uma alta posição na hierarquia invisível, era conhecido como o presidente do mundo. Os sufis concedem tais títulos a seus mendigos. Presidente do mundo. Não entenda mal. Ele não é um presidente no sentido em que Ford ou Nixon foram. Esses são os homens mais pobres do mundo, os últimos, numa profunda ilusão de que são os primeiros. Este homem deve ter se reduzido ao último dos homens. Somente aqueles que estão desiludidos com o mundo podem aguentar até o fim. Eles podem se tornar os últimos. E Jesus disse: aqueles que são os últimos neste mundo, serão os primeiros no reino do meu Deus. Jesus devia estar falando de tal homem, o rico e generoso. E lhe digo: se você é generoso, você é rico. Se você não é generoso, você pode estar na ilusão de que é rico, mas você é pobre. A generosidade é a verdadeira riqueza. E para ser generoso, para partilhar, você não precisa de muita coisa. Para ser generoso, você só precisa partilhar qualquer coisa que tenha. Você pode não ter muito, essa não é a questão. Quem tem muito? Quem pode alguma vez ter o bastante? Nunca é muito, nunca é o bastante. Você pode não ser absolutamente nada, pode ser apenas um mendigo da rua, mas ainda assim pode ser generoso. Você não pode sorrir quando um estranho passa. Você pode sorrir, pode dividir seu ser com o estranho, e então você é generoso. Você não pode cantar quando alguém está triste. Você pode ser generoso, os sorrisos nada custam. Mas você ficou tão miserável que, mesmo antes de sorrir, pensa 3 vezes. Sorrir ou não sorrir? Cantar ou não cantar? Dançar ou não dançar? Aliás, ser ou não ser? Partilhe seu ser, se você não tiver nada. Essa é a maior riqueza, todos nascem com ela. Partilhe seu ser. Estenda a sua mão, dirija-se ao outro com amor no coração. Não considere ninguém como um estranho. Ninguém o é, ou todos são. Se você partilha, ninguém é. Se não partilha, todos são. Você pode ser alguém muito rico, mas um miserável, se não partilha. E então os seus próprios filhos são estranhos, então sua própria esposa é uma estranha, porque como pode alguém se encontrar com um homem miserável? Ele está fechado, já está morto no seu túmulo. Como pode você caminhar em direção a um homem miserável? Se o fizer, ele foge. Está sempre com medo, porque sempre que alguém se aproxima, o compartilhar começa. Até um aperto de mão a pessoa miserável sente que é perigoso, porque, quem sabe, uma amizade pode nascer daí, e então existe perigo. Uma pessoa miserável está sempre alerta, em defesa, para não permitir que alguém chegue muito perto. Ela mantém todos à distância. Um sorriso é perigoso porque quebra as distâncias. Se você sorri a um mendigo na rua, a distância é quebrada, ele já não é um mendigo, tornou-se um amigo. E, então, se ele estiver com fome, você terá que fazer alguma coisa. É melhor ficar sem sorrir, é mais seguro, mais econômico, menos perigoso, nenhum risco nisso. Não é uma questão de partilhar alguma coisa, mas de simplesmente partilhar qualquer coisa que você tenha. Se você não tem outra coisa,
tem ainda um corpo quente. Você pode se sentar perto de alguém e dar-lhe seu calor. Você pode sorrir, dançar, cantar, rir e ajudar o outro a rir. E quando duas pessoas riem juntas, seus seres se tornam um nesse momento. Quando duas pessoas sorriem juntas, subitamente toda a distância se dissolve. Vocês estão conectados. Portanto, não pense que para ser generoso você precisa ser rico. E exatamente o contrário. Se você quer ser rico, seja generoso. E tantas riquezas estão disponíveis sempre, tantas dádivas você traz com sua vida e leva outra vez quando morre. Você podia ter partilhado e, com isto, poderia ter consciência do quanto a existência o faz rico e como você vive pobre. E quanto mais você partilha, mais seu ser começa a fluir. Quanto mais ele flui, mais e mais novas fontes alimentam o rio, e você permanece renovado. Somente um ser humano generoso é renovado. Um ser humano não generoso, fechado, miserável, torna-se sujo, está propenso a ficar assim. E exatamente como um poço. Ninguém o usa, o poço não tem possibilidade de dar sua água a ninguém. Então, o que acontecerá com ele? Novas fontes não o estarão suprindo, porque não há necessidade. A água velha ficará cada vez mais e mais suja. O poço inteiro estará morto. Águas frescas não estarão chegando até ele. E assim que tem acontecido a muitos de vocês. Convide as pessoas a compartilhar de você. Convide as pessoas a beber de você. Esse é o significado do que Jesus diz. Bebam de mim. Comam de mim. Quanto mais você se alimenta dele, mais Jesus cresce. Quanto mais você beber dele, mais as águas frescas fluem. As riquezas que a vida lhe doou não são limitadas, mas só um ser humano generoso pode saber disso. Elas são ilimitadas. Você não é uma companhia de recursos limitados, mas de recursos ilimitados. Atrás de você, o divino está escondido. Ninguém pode exauri-lo. Cante quantas canções puder, e você não será exaurido. Até pelo contrário, melhores e melhores canções virão. Conta-se de um dos maiores poetas da Índia, Rabindranath Tagore, que quando estava morrendo, aproximou-se um amigo, um literato, um grande crítico, e lhe disse: "Você pode morrer em profunda alegria, porque você cantou muitas canções. Ninguém antes cantou tanto." Rabindranath escreveu 6.000 canções. Grande poeta inglês Shelley escreveu apenas 2.000, e ele escreveu 6.000 poemas. E cada um deles é uma maravilha em si mesmo, um lindo diamante, único. O amigo estava certo. Ele disse: "Você pode morrer em profunda alegria, realizado." Cantou tantas canções. Nem mesmo um Kalidas ou um Shelley podem competir com você. E enquanto dizia isso, lágrimas escorriam dos olhos de Rabindranath. Ele não podia acreditar e disse: "Você, chorando, está com medo da morte." Jamais poderia acreditar que um homem que esteve a vida toda cantando que a morte é a grande amiga esteja com medo da morte. Rabindranath respondeu: "Não, não estou com medo da morte. A morte é linda, tão linda quanto a vida. Estou chorando porque ultimamente canções melhores e melhores estavam vindo. Até agora eu era só uma criança, e agora a maturidade estava acontecendo e Deus estava me dando mais e mais. Quanto mais eu cantava, mais fluía de mim. Na verdade, agora a Viena estava pronta, mas é tempo de partir. Isto é injusto.
Agora que eu estava me sentindo pronto para realmente cantar. Mas lhe digo, mesmo que Rabindranath tivesse vivido 1000 anos, teria acontecido o mesmo, porque é um fluir eterno. Você partilha e sabe que flui eternamente, você canta e sabe que está sempre surgindo mais. Não há fim para isso. Mesmo depois de 1000 anos, Rabindranath teria morrido com lágrimas nos olhos, porque estava fluindo mais. Ninguém pode exauri-lo. Deus é inexaurível, e você tem Deus dentro de si. Por que você é tão miserável? Miserável, você se torna pobre. Generoso, você se torna rico. E você pode se tornar generoso agora mesmo, como você é, porque não precisa de nada para isso. Você precisa simplesmente compreender, e tomar-se. Nada está faltando. Tudo que você precisa para ser generoso já acontece. Instrumento musical de corda. E claro, ele era conhecido como o presidente do mundo. Cada dia ele distribuía ouro a uma categoria de pessoas, os doentes, as viúvas, e assim por diante. Mas nada era dado àquele que abrisse a boca. Nem todos podiam guardar silêncio. Frases muito, muito profundas e fecundas. Se você for ao templo e sua oração se tornar um desejo, ela jamais será ouvida, pois uma oração só é possível quando o desejo não estiver presente. Um desejo jamais pode se tornar uma oração. Se você pedir algo, você perderá. Não estará orando. E Deus sabe quais são suas necessidades. Havia um santo sufi, Bayazid, que costumava dizer sempre: Deus sabe do que preciso, por isso nunca orei, porque é tolice. O que dizer a ele? Ele já sabe. Se eu digo algo que ele já sabe, é tolice. Se tento achar algo que ele não sabe, também é tolice. Como é que você pode pensar uma coisa dessas? Por isso, simplesmente nunca me preocupei. Tudo o que preciso, ele sempre me dá. Mas, naquela época, ele era muito pobre, faminto, rejeitado na cidade por onde passava. Ninguém estava disposto a lhe dar um abrigo para a noite. E a noite estava escura e ele estava sentado sob uma árvore. Fora da cidade era perigoso. E um discípulo disse: o que dizer dessa situação? Se ele sabe que seu amado Bayazid está em tal apuro, que a cidade o rejeitou, que está com fome e sem comida, sentado sob uma árvore, com animais selvagens à volta, sem poder dormir, de que tipo de Deus você está falando, que sabe de tudo que você necessita? Bayazid sorriu e respondeu: ele já sabe que é isto o que preciso neste momento. Esta é a minha necessidade. De outra forma, como? Por que eu deveria estar assim? Deus sabe quando você necessita da pobreza, disse Bayazid, e quando você necessita da riqueza. E Deus sabe quando você precisa jejuar e quando você precisa participar de um banquete. Ele sabe. E esta é minha necessidade neste exato momento. Você não pode pedir. Se o fizer, não lhe será concedido. No próprio pedir, você prova que não é capaz de recebê-lo. A oração deveria ser silenciosa. O silêncio é a oração. Quando as palavras chegam, os desejos imediatamente as sucedem, porque as palavras são o veículo do desejo. No silêncio, como você pode desejar? Já tentou? No silêncio você pode desejar alguma coisa. Como pode desejar, estando em silêncio? A linguagem será necessária, todas as linguagens pertencem ao reino do desejo.
Daí a insistência, de todos os que sabem, a respeito de permanecer em silêncio, porque somente quando não há palavras na sua mente é que o desejo cessa. De outro modo, o desejo estará escondido atrás de cada palavra. Tudo que você diz, mesmo se for ao templo, à mesquita ou à igreja, e disser, eu não desejo coisa alguma, isso é um desejo. Apenas veja, observe, escondido em algum lugar está o desejo. E você já ouviu que enquanto não parar de desejar, nada lhe será dado. Eis porque você está dizendo, não desejo, para obtê-lo. Mas o desejo está escondido lá atrás, na sombra. De outro modo, para que dizer, não desejo coisa alguma? Seja silencioso. Só o silêncio é oração. Assim, todas as orações que você tem feito são falsas, todas as orações que lhe foram ensinadas não são absolutamente orações, mas rituais mortos. Existe apenas uma prece, e essa é estar em silêncio, tão em silêncio que nenhuma simples palavra flutue no lago de sua consciência. Nenhuma onda, o lago está completamente silencioso, torna-se um espelho e reflete a existência, reflete Deus. Nesse momento de silêncio, tudo é alcançado. Então, esta história diz: cada dia ele distribuía ouro a uma categoria de pessoas, os doentes, as viúvas, e assim por diante. Mas nada era dado àquele que abrisse a boca. Esta história sufi diz: mantenha a boca completamente fechada, não só externamente, mas também internamente. E então muito lhe será dado. Quando você não pede, muito lhe é dado. Quando você pede, nada lhe é dado. Parece um paradoxo, mas é a própria lei fundamental da existência. Não peça, e de repente, você percebe que muito está vindo. Aconteceu. Um homem veio a Bayazid e disse: por causa dos seus ensinamentos, minha vida está destruída. Há 20 anos eu vim e você me disse: se não pedir, a riqueza o seguirá. Se não procurar, tudo lhe será dado. Se não correr atrás de mulheres bonitas, as mulheres mais lindas virão a você. 20 anos perdidos. Nenhuma sequer, nem ao menos uma feia apareceu. E nenhuma fortuna, permaneci pobre. Você destruiu minha vida. O que você me diz agora? Bayazid respondeu: poderia ter acontecido, mas você estava olhando demais para trás, sempre vigiando para ver se elas vinham ou não. O desejo estava ali. Você perdeu por causa do desejo, não por mim. Estava sempre esperando. Agora vai chegar uma mulher linda e vai bater a porta. Agora a deusa da fortuna vai chegar. Você não estava em silêncio, não estava no estado de não desejo. Os sufis dizem: quando você não pede, lhe é dado. E este ensinamento ainda vai mais fundo do que o de Jesus. Jesus diz: peça e lhe será dado. Bata e as portas se abrirão para você. E os sufis dizem: peça e nunca lhe será dado. Bata sua cabeça contra a porta, e ela ficará mais fechada do que nunca. Nem todos podiam guardar silêncio, mesmo sabendo isto, que este homem, este generoso homem de Bokhara lhes daria apenas se ficassem em silêncio. Mas é tão difícil, porque a mente diz: faça um apelo. Conte-lhe a situação toda para que possa arrancar mais coisas dele. E a história é linda, porque ela se refere a um advogado. Qualquer um outro pode manter a boca fechada, mas um advogado não. Ele sabe como fazer uma petição na corte, sabe como convencer e seduzir o juiz, sabe que se ficar em silêncio perderá a causa.
No mundo, as palavras são muito importantes. Um advogado vive das palavras, porque a corte é o próprio templo deste mundo. Você já viu os prédios das cortes supremas? São os templos de agora. Muita coisa é desperdiçada neles. Por quê? Mesmo os templos se tornaram minúsculos, mas as cortes supremas estão ficando mais e mais altas e cada vez maiores. De fato, o poder está ali, o poder da violência e do assassínio, da lei, da linguagem e da lógica. Um advogado é um lógico. Ele sabia muito bem que este homem tinha uma condição. Se ficar silencioso, ele lhe dará. Se pedir, não dará, mas mesmo assim, nem todos podiam guardar silêncio. E tão difícil ficar em silêncio. Você sabe, eu lhe digo repetidamente: mantenha silêncio. Mas é assim. Eu lhe digo sempre, 1001 vezes, que Deus está pronto a lhe dar, mas através do seu silêncio mostre que você está pronto a receber. E você não mostra. Você gostaria de dizer a Deus que está realmente numa terrível miséria, em angústia e ansiedade, para que algo mais possa ser conseguido dele. Um dia era a vez dos advogados receberem sua parte da subvenção. Um deles não se conteve e fez o pedido mais completo possível. Nada lhe foi concedido. Mas esse não foi o fim de seus esforços. É difícil ficar livre de um advogado. Ele descobrirá outros meios. Porque, se não for possível, então ele descobrirá outros meios, outras brechas. Ele tentará entrar na casa por algum lugar, talvez pela porta dos fundos. Tem um grande amigo advogado, muito famoso. Ele me contou que uma vez estava na corte de um homem muito santo, defendendo uma causa, e eu conheço esse juiz também. Era realmente um homem santo. E ele não recebia suborno algum. Pelo contrário, se alguém tentasse suborná-lo, certamente perderia a causa. Então o que fez esse advogado? Tentou suborná-lo pelo lado oposto. Descobriu um outro jeito. Naturalmente, o lado oposto perdeu a causa. Ele mandou um homem, agente seu, em nome da outra parte, tentar subornar o juiz. E o juiz ficou muito zangado. Naturalmente a outra parte perdeu a causa, e a outra parte estava certa. Ninguém jamais conseguiu saber como perderam. Eles estavam também confusos. Com um homem tão santo na corte, tinham certeza que ganhariam. Era tão simples. Não havia nada envolvido nisso. Como puderam perder? O advogado sempre encontra um jeito. Se ele pode entrar pela porta da frente, tudo bem. Caso contrário, entra pela porta dos fundos. Se é durante o dia, tudo bem. Se não, entra à noite. Mas esse não foi o fim de seus esforços. No dia seguinte, os inválidos estavam sendo ajudados, assim ele fingiu que suas pernas haviam se quebrado. Mas o presidente o conhecia e ele nada obteve. O presidente é simbólico aqui. O presidente significa a consciência mais alta, a qual sempre conhece a consciência inferior. Você não pode enganá-la, a menos que a própria consciência mais alta o queira, por certas razões. De outra forma, você não pode enganá-la. Como você pode enganar a consciência mais alta? Aias, o presidente o conhecia e ele nada obteve. Tentou outra e outra vez, até mesmo disfarçando-se de mulher. Nos países islâmicos, você pode se disfarçar de mulher e ninguém será capaz de saber se você é homem ou mulher. Mas sem resultado. Você não pode enganar a consciência mais alta. Jamais tente enganar o mestre.
E você tenta, porque sua mente é lógica. O advogado tenta de todos os modos. Acontece comigo todos os dias. E raro você não me enganar, ou tentar me enganar. Uma pessoa chega e está feliz. Eu vejo que está feliz, pela primeira vez planificada com uma alegria desconhecida. E eu lhe pergunto: como está você? E ela encolhe os ombros e diz: mais ou menos. Porque ela está tentando me enganar. Ela gostaria de receber mais comiseração de minha parte, isto é o que ela está fazendo. Se disser que está feliz e alegre, não terá necessidade de qualquer simpatia. E você é tão tolo na sua maneira de ser, que pede comiseração, quando poderia ter amor, mas você pede comiseração. O amor pode ser dado a quem está feliz, a comiseração a quem está infeliz. O amor não pode ser dado a quem está infeliz, é impossível. Ele não está na disposição certa. Você não pode dar amor a ele, apenas comiseração. O amor só pode ser dado quando alguém está feliz e fluindo. Então está na sintonia certa e o amor é possível. Eu iria dar amor, mas você tentou me enganar, e só obteve comiseração. Você não pode me enganar, e está enganando a si mesmo. Mas você ficou muito treinado no enganar, porque durante toda a sua vida esteve fazendo isso. A mulher em casa está cantando, cantarolando feliz. No momento em que ouve o carro vindo pela rua e o marido chegando, seu rosto muda. Agora está ficando pronta a pedir comiseração. Torna-se triste, cansada. Há apenas um instante estava absolutamente bem, nada havia de errado com ela. Apenas o barulho do carro e ela mudou. O marido está chegando, agora ela sabe o truque. Se ela estiver infeliz, ele será complacente com ela. Se não estiver infeliz, ele irá ler seu jornal. Você aprendeu os truques. E eles funcionam. Funcionam no mesmo nível de pessoas como você. Elas também estão fazendo o mesmo. O marido pode ter estado cantarolando enquanto dirigia o carro. No momento em que chega em casa, ele faz pose, cansado, trabalhando o dia todo para a esposa e os filhos, morrendo de cansado, precisa de alguém que tenha pena dele. Lembre-se, a comiseração é um substituto pobre para o amor. Nunca se contente com ela. A comiseração é nada. E ninguém se sente bem ao precisar dar comiseração. Parece uma carga. Alguém precisa fazê-lo, é um dever. Alguém está doente e você tem que conversar com ele. Alguém está doente no hospital e você tem que visitá-lo e ser complacente. E um dever que se precisa cumprir. Jamais peça compaixão. Seja feliz, e o amor estará fluindo em sua direção. O amor é a moeda certa, a compaixão é a moeda errada. Ela parece o amor, mas não é amor. Aí está o problema. Você pede compaixão, e quando ela lhe é dada, você não se sente preenchido. Ninguém pode ser preenchido pela compaixão. Você necessita de amor e pede compaixão. Você pediu o alimento errado, e se ele lhe for dado, fará mal ao estômago, e se não lhe for dado, perturbará seu estômago da mesma forma. Quando você pede compaixão e ela não lhe é dada, você fica mais infeliz, porque ninguém liga para você. Se ela lhe é dada, não constitui um preenchimento, porque a compaixão é muito fraca, é nada. Você precisava de amor real, autêntico, um fluir do coração. Você precisava que seu marido corresse em sua direção, mas para isso você precisaria se tornar uma força magnética, uma felicidade.
Ninguém corre impetuosamente para a infelicidade. A pessoa tenta se proteger e age com reservas. Mas você aprendeu esses truques. E mesmo quando você vem a mim, continua usando-os. Você os aprendeu demais. Mas o presidente o conhecia e ele nada obteve. Tentou outra e outra vez, até mesmo disfarçando-se de mulher, mas sem resultado. Você não pode se disfarçar, porque uma consciência mais alta significa uma consciência penetrante. Ela não penetra somente através da roupa, a burca da mulher muçulmana. Ela penetra seu corpo. Esse também é uma roupa natural. Ela penetra sua mente. Essa também é uma roupa cultural. Ela penetra até a essência do seu ser, alcança você diretamente. Seja verdadeiro, natural, solto. Sempre que encontrar uma consciência mais alta, seja natural, descontraído. Seja lá o que for, coloque tudo sobre a mesa, não guarde nem mesmo um trunfo. Ponha tudo, todas as suas cartas abertas na mesa. Você receberá muito amor, receberá tudo, porque quando você se põe completamente nu, está pronto a morrer. Desprotegido, você se abre, você se torna vulnerável. Um mestre é a morte. De fato, nas antigas escrituras indianas, diz-se que um mestre é a morte. Quando você vem a um mestre, está vindo a uma morte muito profunda. Mesmo a morte comum não é tão profunda, porque ela não irá destruir muito. Você permanecerá intacto na mente e só o corpo será alterado. O corpo velho será substituído por um novo, mas não a mente. A mente velha continuará. Um mestre é uma grande morte. Se você conseguir passar por um mestre, por seu amor e suas bênçãos, seu corpo morrerá, sua mente e seu ego também. Tudo que pode morrer, morrerá. Somente o que não pode morrer, o imortal, permanecerá. Apenas o que não morre em você, o você imortal, o Brahma. Finalmente, o advogado encontrou um coveiro e lhe pediu que o embrulhasse numa mortalha. Quando o presidente passar, disse o advogado, talvez ele presuma que seja um cadáver e jogue algum dinheiro para o meu funeral, e eu lhe darei uma parte. Agora se torna uma luta. O advogado está tentando, de todas as formas, enganar o mestre, de maneira que possa dizer: sim, até você foi enganado. Ele está tentando ser superior ao mestre, para que possa dizer: você não é uma consciência mais alta do que eu. Isto acontece com todos os discípulos. O discípulo tenta um mestre de todos os modos, para ter certeza de que ele é realmente maior do que eu. O discípulo tenta de toda forma provar que ele não é mais do que eu, é exatamente como eu. Então o seu ego poderá crescer mais, se você chegar a um ponto e verificar que o mestre não é mais alto do que eu, é exatamente como eu. Então o seu ego se fortalece. Em lugar de morrer através do mestre, você reviveu o ego agonizante, forneceu sangue novo a ele. Todo discípulo, quando chega a um mestre, entra em conflito. O mestre tentará matar seu ego completamente, totalmente. E você tentará salvá-lo. Não apenas salvá-lo, mas alimentá-lo, torná-lo mais vivo, mais forte. Um discípulo vem a um mestre por certas razões, e o mestre existe por algumas outras razões. Um discípulo chega esfarrapado, triste, porque na vida não conseguiu satisfazer seu ego. Agora se encaminha para outro mundo. Talvez ali ele possa satisfazer o ego. Poderá se tornar um grande sannyasin, se tornar a pessoa mais iluminada do mundo, ser isto ou aquilo. O mundo falhou, agora ele tenta o outro mundo.
Talvez encontre alguma âncora e salve o ego. Você vem por um motivo errado a um mestre. Isto é natural, você está errado. Como pode vir a um mestre por razões certas? Você tem que vir por motivos errados. E o mestre existe por razões absolutamente diferentes. Ele o atrai, ele o traz cada vez mais perto, exatamente para matá-lo, mas para matá-lo tão completamente que até a própria semente do ego seja destruída. Isso é o que Patanjali chama em Nirbhej Samadhi. Quando a semente está tão completamente destruída que, mesmo que você faça qualquer coisa com ela, nada poderá brotar dali. O mestre é um fogo, uma morte. Finalmente, o advogado encontrou um coveiro, seu último esforço para enganar, e lhe pediu que o embrulhasse numa mortalha. Quando o presidente passar, disse o advogado, talvez ele presuma que seja um cadáver e jogue algum dinheiro para o meu funeral, e eu lhe darei uma parte. E assim foi feito. Uma peça de ouro caiu da mão do presidente sobre a mortalha. O advogado a apanhou logo, com medo de que o coveiro a pegasse primeiro. Então ele disse ao seu benfeitor: você me negou sua subvenção, veja como a consegui. Ele estava dizendo: eu o enganei. Onde está sua consciência mais alta? Senhor presidente do mundo, onde está sua consciência mais elevada? Finalmente eu o venci, sou vitorioso. Você não pôde julgar se eu estava morto ou vivo. Você nada pode obter de mim, replicou o homem generoso, antes que você morra. O homem generoso usou isso, não que o advogado enganasse, usou a situação para lhe dar uma mensagem sutil. Você nada pode obter de mim antes que você morra. Claro, isto não é uma morte real, assim você não recebeu ouro verdadeiro, apenas uma peça de ouro irreal do mundo. Sua morte é falsa e o ouro que lhe dei também é falso. Mas guarde a mensagem no coração. Você nada pode obter de mim antes que você morra. Esta é toda a mensagem do caminho Sufi. Morra. Morra como você está, para poder se tornar o que realmente é. Morra para o ego, para que o divino possa nascer em você. Morra para o passado, para que possa se tornar aberto para o futuro. Morra para o conhecido, para que o desconhecido possa penetrá-lo. Morra para a mente, para que o coração comece a pulsar outra vez e você possa redescobrir seu próprio coração que você perdeu completamente. Você não sabe o que é um coração. O pulsar que você ouve não é um coração verdadeiro, é apenas a parte física do coração. Existe uma parte alma nele, escondida por trás desta. Estas batidas são da parte física do coração. Nestas batidas, ou entre estas batidas, nos intervalos, está a batida verdadeira do coração verdadeiro, a parte alma. Esta é a parte principal. Você perdeu completamente o contato com a parte divina do seu coração, e vive uma vida sem amor, sem coração. Você é como rocha dura. Mesmo as rochas não são tão duras, elas podem ser quebradas, e digo isto baseado numa vasta e longa experiência. Quando tento quebrar sua rocha, é muito difícil, porque sua rocha tenta se proteger de todas as formas. Você tenta proteger suas doenças, suas enfermidades, sua neurose, sua loucura, porque é com isso que você está identificado. Você pensa que é isso, mas você não é. Antes que você morra, jamais saberá quem você é. Agora mesmo você pode se sentar numa postura de yoga e repetir o mantra de Maharishi Ramana. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu?
você não saberá. Esse mantra estará apenas na mente. Ramana conheceu através disso, ele passou pela morte. Aconteceu quando tinha 17 anos de idade. Ele meditava continuamente desde a infância. Deve ter trazido esse anseio de vidas passadas. Ele não era uma criança comum, desde o início não estava interessado neste mundo. Sempre que tinha oportunidade, ficava a esperar, de olhos fechados, mergulhando cada vez mais no silêncio. De súbito, quando tinha 17 anos, durante a meditação, sentiu que ia morrer. E quando você está em meditação profunda e sente que vai morrer, isso não é apenas uma sensação ou uma divagação, ela o agarra em sua totalidade, porque não existe pensamento que possa lutar contra ela. Você não pode argumentar, numa mente silenciosa. É muito auto-evidente que você morrerá.